Não tem jeito. Se o ano começa após o carnaval e o carnaval do Brasil é aqui no Espírito Santo, a gente tem que sair na frente para não ficar para trás. E 2024 é um ano de eleição, não só para eleger prefeitos e vereadores, mas também nas instituições como o Ministério Público, Tribunal de Contas, OAB. E hoje a minha conversa é com Fernando Carreiro, jornalista e marqueteiro político. Fernando que está nos bastidores de tantas campanhas. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui. Fernando é nosso colunista, né? Quem é hoje está com a gente já há mais de uma década e sempre trazendo análise, e a gente vai falar sobre isso também, porque a vírgula tá cheia de novidades e a gente explica para vocês depois. Mas deixa eu apresentar Fernando direitinho aqui para quem não conhece. Fernando é jornalista, colunista de SE Hoje, todas as quartas-feiras, consultor de comunicação especializado em crises de imagem, estratégia política e comportamento humano. E, Fer, não é a primeira vez que a gente conversa, porque quando a sua empresa, a Fernando Carreiro Consultoria, completou 10 anos em julho do ano passado, eu te entrevistei, mas eu quero resgatar um pouquinho dessa história, dessa nossa conversa, e começo te perguntando como você imagina que serão as eleições de 2024, tendo em vista que em 2022 a gente viu uma polarização absurda, que ultrapassou totalmente a esfera política. Mais polarizadas que as de 2022, que as de 2024, 2020. Mas com uma pequena ressalva. As eleições gerais de 2022, o eleitor ele tende a nacionalizar a eleição, que já é geral. Então, as eleições para governo de estado, elas são nacionalizadas. Nas eleições municipais, em grandes metrópoles, em cidades maiores, em capitais, há essa tendência de polarização extrema, né? Nesse momento que nós vivemos, principalmente de 2018 para cá, uma era que começou com as manifestações de 2013, as manifestações de rua. Em 2018 nós tivemos o início dessa polarização afetiva que nós vivemos no Brasil. Exatamente, é afetiva, ela não é só política, em né? parte do mundo, hoje, principalmente na América, nos Estados Unidos, em parte da Europa. O que acontece é que a polarização afetiva, ela desperta... O voto, de toda maneira, ele tem um fundo emocional. Ele é emocional. Por mais que você possa racionalizar a sua escolha por um candidato, ela sempre tem um fundo emocional. Só que nós vivemos um tempo em que a polarização afetiva, ela transcende essa emoção que era positiva. Hoje, você não basta apenas você gostar de um candidato, você tem que detestar o oposto dele, você tem que odiar. Então, eu acredito que nas regiões metropolitanas, historicamente, elas têm uma tendência a nacionalizar suas eleições. Nós vivemos isso em Vitória em 2020, na eleição de Vitória. Mas no interior não, porque no interior o eleitor do interior ele está muito distante dessas disputas quando diz respeito ao prefeito da cidade. E também está mais próximo da figura da pessoa, né? Porque todo mundo se conhece. A realidade do interior ela é diferente. Né? As necessidades também são outras. Né? E aí eu entendo que, fora da região metropolitana aqui, da Grande Vitória, por exemplo, essa eleição... com algumas ressalvas em alguns municípios que tem uma tendência muito maior à polarização, como Venda Nova do Imigrante. A gente viu que tem, proporcionalmente, o município que é mais situado no espectro da direita, aqui no Espírito Santo. Então, assim, eu acredito muito que essa polarização ela vem com muito mais força, só que com essa força maior na região metropolitana e não no interior. E, Fernando, você em 2022 foi marqueteiro de um dos candidatos com o nome mais forte ligado à direita. De um dos candidatos, não, do candidato mais forte à direita, que foi Manato. E em 2024, o seu cliente é da esquerda, é o petista João Coser. A gente até anunciou um tempo atrás no nosso site, sehoje.com.br. Como é que é para você trabalhar... olhar os olhares completamente diferentes. Porque imagina o seguinte, que eles olham, você tem que mostrar para eles o que eles não costumam olhar, lançar a luz no que eles não veem, porque não faz parte do espectro político deles mesmo, né? Eu acredito muito que trabalhar para a direita numa eleição e para a esquerda na eleição subsequente é resultado de um bom trabalho, né, feito numa eleição anterior. É bom que eu não tenha qualquer rótulo, né? Eu acredito muito que os profissionais que trabalham com marketing político não devem ter rótulos,
devem atuar nas mais variadas frentes, com seus limites éticos, eu tenho os meus, mas não com rótulos. Eu considero muito importante o profissional, que é bem diferente, o profissional do marketing, ele tem que ter um olhar holístico sobre toda a história do candidato, sobre as propostas e sobre a leitura de tendências mundiais, principalmente. Então, na campanha de Manato, por exemplo, nesse ambiente de polarização que a gente vive, e as pesquisas que a gente tinha feito, nós entendemos que só conseguiríamos fazer o Manato chegar ao segundo turno, que foi até onde nós trabalhamos, né, até onde nós levamos, se ele furasse a bolha, se ele conversasse para fora da bolha da extrema-direita, que era onde ele estava, onde o eleitor, o público-alvo dele maior estava ali, com quem ele dialogava mais, né? E nós fizemos esse trabalho de conversar fora da bolha sem perder o contato com quem já era o eleitor com a dele. Extrema-direita. Para que o eleitor dele não se sentisse traído. Exatamente. E nesse ambiente de polarização extrema, em alguns, mapear com pesquisa é sempre muito importante. Em alguns momentos é necessário você estimular essa polarização para que a gente faça com que determinado candidato cresça. Em outros momentos, quando o candidato já é consolidado dentro daquele ambiente, seja esquerda ou seja direita, é necessário que a gente comece a conversar para fora dessa bolha. Então, esse foi um exercício que nós fizemos em 2022 com o Manato, é um exercício que eu pretendo fazer também em 2024 com o João. E você falou assim, hoje eu ser contratado do lado oposto mostra que o meu trabalho anterior foi muito positivo. Mas em algum momento você ou já ouviu ou sente que há pessoas quando vão te procurar, né, principalmente candidatos ou pré-candidatos, que colocam em xeque isso do fato de você ter ido de um lado para o outro, ou uma percepção, essa opinião que você acabou de falar, é uma percepção que já te trazem? Não, eu acredito muito que a respeitabilidade que a empresa conquistou nessa década de trabalho, de serviço prestado, eu devo muito a exatamente não vestir a camisa e dormir com a camisa, que é uma metáfora que eu uso. A gente veste a camisa do cliente que está, do candidato que nos procura, do projeto dele, mas a gente tira a camisa para dormir. O que quer dizer? Quer dizer que a gente não tem exatamente de colocar rótulo, exatamente. Então, a gente procura fazer o trabalho de forma ética, com lisura e da forma mais técnica e profissional possível, sem envolvimento emocional com aquela causa. Porque é interessante você observar, eu gosto muito de fazer analogias, quando quem está no olho do furacão, ele não vê o transtorno, a bagunça que o furacão está causando em volta. E o olho do furacão ele é muito silencioso. Então, é importante que tenha alguém do lado de fora desse furacão para ver o estrago que ele está causando. E o profissional do marketing político é essa figura, ele tem que ficar do lado de fora do furacão para ver o que está acontecendo. Porque quem está ali dentro daquela bolha, ele não consegue enxergar muito longe. E eu acredito muito que esse é o papel de quem trabalha com marketing político, seja em que âmbito esteja, se à direita, se à esquerda. Você pontuou também, Fernando, que eu tenho os meus princípios. O que te impediria de assumir de assinar um contrato, de aceitar um trabalho de marketing político? O limite ético que eu tenho e que eu levei para a minha empresa é a não produção de desinformação. Então, eu não produzo fake news, porque desinformação ela é nociva à democracia, à sociedade de uma forma geral. Então, meu limite ético passa por aí. Então, também não tenho a prática de utilização de robôs, de invasão de site, essa mecânica, essa metodologia um pouco mais ostensiva e até fora da lei. Esse é o meu limite ético. Olha, Fernando está em muitas campanhas e eu lembro que em 2020 foram o quê? Mais de 30? Em 2020 foram... 2020 prefeito? Não, até hoje foram 48. 48. E são muitas pessoas que já passaram por aquele escritório. Eu fico imaginando, porque ele está escrevendo um livro, tá, gente? Imagino que vai sair nesse livro. Lógico que vai ter... Não é possível ele dar nome aos bois, a todos os bois, mas deve ter muita história para contar. Eu estou aqui pensando nas questões do limite ético, pessoas que já te procuraram com propostas e com sugestões desse tipo de
de comportamento, de prática que a gente sabe que tem. E eu queria lhe perguntar sobre o mercado do marketing político capixaba. Recentemente, noticiei em S hoje que um determinado político que está que quer concorrer em 2026 a um determinado cargo, não vou falando o nome dos bois, eu não vou dar agora não. E ele fala que já contratou um marqueteiro que não é do estado, que já fez outras campanhas com sucesso. Aí, eu de frente para você que é um marqueteiro político, pergunto, a gente tem um mercado muito pequeno? O mercado do Espírito Santo, de forma geral, no ambiente do marketing político, ele é pequeno. No Brasil também. É um mercado que ele é muito singular e tem algumas peculiaridades. Que são? O mercado é um mercado muito voraz, então ele não admite erros. E ele realmente ele defenestra, né, as pessoas pela janela, joga fora pela janela, muitos profissionais. Então é um mercado onde o profissional que quer atuar nesse mercado, ele precisa ter muito fígado, ser muito resiliente, saber que vai aprender com os erros. O profissional não existe pós-graduação, livro de marketing, qualquer curso na área de marketing político que ensine tanto quanto os erros. Então, é importante você ter uma base para iniciar esse trabalho, mas são os erros que vão forjar o seu caráter profissional. E muita gente não permanece no mercado de marketing porque encontra os problemas, se depara com esses problemas. Porque viver no meio, que eu costumo dizer, viver no meio do poder e dos poderosos, não é algo tão simples. Realmente você precisa ter muito jogo de cintura, entender que é um ambiente muitas vezes hostil e estar preparado para aquele ambiente. Então, muitas pessoas elas não conseguem ultrapassar essa primeira barreira e elas não têm a oportunidade de viver as experiências e errar para chegar com sucesso muito longe. Quando eu comecei com a cara e com a coragem, né? Há 10 anos e meio atrás. Comecei com a cara e com a coragem e tive as dificuldades e até hoje enfrento dificuldades, mas para quem, né, acredita, para quem gosta do que faz, eu sou movido muito por paixões, todas as paixões. Eu só levanto da minha cama se eu estiver apaixonado por alguma coisa, né, como disse Nelson Rodrigues uma vez, sem paixão, né, ele disse sem tesão, a gente não chupa nem um chicabom. Então, eu sou movido por paixão. E é isso que eu acho que mantém então, de pé. Uma vez um colega de profissão também me procurou e perguntou, falou que iria trabalhar na área de marketing político, se eu podia indicar algumas literaturas para ele, perguntou como era o mercado. E eu disse a ele, falou, olha, se é algo que move seu coração, se é algo que te faz o coração bater mais forte, invista e não desista no primeiro obstáculo, porque muitos obstáculos vão aparecer. E é somente dessa forma. Eu acho que em toda profissão. Minha mãe queria que eu fosse médico. Eu não consigo ver uma fratura exposta. Assim. Imagina que tipo de médico eu seria. Então, eu me encontrei no marketing. Mas eu imagino que no marketing também você tem que fazer muitos curativos, porque é uma briga forte, né? É uma briga o tempo inteiro e saem feridas pesadíssimas nessa questão política. Eu costumo comparar, inclusive, a minha atuação, a atuação do profissional de marketing, como de um médico, que a gente dá consulta, né? Para que a gente ofereça esse tipo de consulta, porque quando alguém nos procura é porque ele está doente, de alguma forma, né? Precisa ter sucesso eleitoral, está passando por uma crise de imagem. Então, essa pessoa que chega doente, eu preciso fazer a anamnese, que é uma entrevista, entender pelo lado de fora. Aquela investigação. Mas pelo lado de dentro, todo médico, o médico ele enxerga pelo lado de dentro, ele pede exames laboratoriais. E os meus exames laboratoriais são as pesquisas. Por meio das pesquisas eu consigo enxergar por dentro como está aquela figura, aquela personalidade. E isso para mim é muito importante. A partir dali a gente faz a prescrição da medicação. Você fez uma analogia que eu costumo usar também. Ô Fê, a gente vai caminhando para o final, mas eu quero falar da vírgula. Vírgula, um novo projeto. Na verdade, é um projeto que já existe, eu quero que você explique para as pessoas o que é. E dia 28 de janeiro ele se transformou num portal também. Conta para mim. A vírgula, ela surgiu de uma vontade que eu tinha há muitos anos, de ter um portal que pudesse oferecer jornalismo analítico. E eu, para todos os meus clientes, eu sempre enviei um relatório reservado, com análise do cenário, de tendência na economia e na política, que a empresa sempre produziu, para que o cliente estivesse bem informado para posicionar os discursos e, enfim, a atuação política deles.
E o conteúdo começou a ficar tão rico que eu falei, por que não abrir para que as pessoas possam conhecer? Inicialmente eu comecei a disparar numa lista de transmissão um boletim semanal, né, que chegava a ter, teve um que chegou a ter 50 páginas, com análise de cenário, ensaios e tendências da política, não só do Espírito Santo, porque as tendências, a gente aqui absorve as tendências nacionais e mundiais. Então, às vezes, aquele presidente do Fed, que agora eu vou esquecer o nome do banco financeiro americano, dizia que a economia é como o mercado financeiro é como uma borboleta, bate a asa lá e você sente o vento aqui. Na política é a mesma coisa. Os movimentos políticos que acontecem na Europa, volta e meia, eles estão passando por aqui, os que acontecem no Brasil estão... Os do Brasil passaram agora para a Argentina, que elegeu Milei, com a mesma configuração que o Brasil elegeu Bolsonaro em 2018. Então, a política ela é cíclica, né? Então, a vírgula veio para poder ajudar as pessoas a analisar essas tendências. Então, para o leitor comum, ainda nesse boletim, né, para o leitor comum servia para que ele pudesse formar a própria opinião sobre a política. Ele é bem didático, bem profundo, realmente. E para o agente político, ele ajudava a balizar as estratégias, né, mesmo para os que não eram clientes da empresa. E aí, depois que no dia 27 de janeiro, esse boletim fez 2 anos. E 6 meses antes, eu comecei a planejar esse portal, né, a traçar a linha, o perfil editorial, né, do portal, que é um portal de análise, não é um portal de notícias. Nós não temos nenhum compromisso de dar notícia em primeira mão, nós temos compromisso de analisar com profundidade os fatos políticos e oferecer entrevistas mais esclarecedoras com um olhar diferente do olhar factual. Eu costumo dizer que a vírgula ela é pontual, mas ela não é factual. Porque a imprensa ela cobre uma gama muito maior de informação e hoje a pauta é uma, daqui a poucas horas, né, com o site já é outro. Exatamente. E o nosso não, o nosso perfil é exatamente analisar com mais profundidade. Então, às vezes, um assunto que surge hoje, a gente vai analisar ele a partir de amanhã ou ao longo da semana ou 2, 3 dias depois, porque nós vamos apurar com mais profundidade, com um olhar diferente da imprensa tradicional. E o quente, vocês esperam até mornar, porque às vezes o efeito disso é outro, né? Então tem que aprofundar, mas aguardando o resquício de cada movimento, de cada fala, enfim. Fernando, como é que as pessoas acessam a vírgula? Avírgula.com. Tem também o aplicativo disponível para Android e para iOS. É só colocar vírgula, né? O site é avírgula.com e o aplicativo é só colocar vírgula, tanto nas plataformas do iOS quanto do Google Play. Que as pessoas conseguem baixar, é só fazer um cadastro, é gratuito e todo mundo pode acessar. Parabéns, a vírgula é realmente... Aliás, todo o trabalho de Fernando, como eu falei, né? Ele é colunista de SEO hoje e está com a gente há muitos anos. Eu conheço de perto o trabalho dele, é muito dedicado. Eu sei que 2024 será um ano desafiador, porque ano eleitoral é sempre assim, né? Sucesso para a vírgula, sucesso para você, para a consultoria. E para você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua companhia. Continue conosco no canal de ES Hoje e acompanhe os bastidores da política. Até a próxima terça-feira.